Olá, começa agora o nosso quarto programa sobre análise e discussões da quarta rodada da pesquisa FSB-BTG sobre o cenário eleitoral presidencial de 2022. Foram realizadas 2.000 entrevistas por telefone nesse fim de semana do dia 10 ao dia 12 de junho. Nossa pretensão aqui é compartilhar informação de qualidade, análises objetivas em cima dos dados que a pesquisa acaba de trazer. Não temos pretensão nenhuma de projetar ou tentar antever o desfecho da corrida eleitoral. E para a rodada de hoje, eu convido Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e no convidado especial dessa quarta rodada, Daniel Marcelino, analista de dados e economista do Jota. Senhores, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa programação, conversar sobre o que essa quarta rodada FSB-BTG trouxe, os dados, o como podemos lê-los e a opinião de vocês sobre quais os principais destaques dessa rodada de junho. Tokarski, deixa eu passar a palavra para você. O que você achou que esse campo conseguiu colher entre 10 e 12 de junho? Quais foram os principais acontecimentos ou eventos que antecederam esse campo, na sua opinião? E o que a pesquisa FSB-BTG trouxe nessa quarta rodada? Tokarski, mais uma vez, muito obrigado. Bom, primeiro, olá, Daniel Cunha, olá, Daniel Marcelino, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Daniel, a gente vai comparar aqui a pesquisa de agora, dessa segunda-feira, dia 13, com a pesquisa de 2 semanas atrás, então um intervalo aí de 2 semanas. A gente teve nessas 2 semanas 3 fatores que poderiam ter mexido ou não, né, com as intenções de voto. A gente teve o programa de TV do PL, né, o partido do presidente Bolsonaro, onde o presidente foi bastante exposto num contexto bastante positivo para ele, claro, né, um programa oficial ali do seu partido. Esse programa começou há mais ou menos 10 dias. A gente teve também a confirmação, né, na semana passada, da candidatura de PSDB, MDB e Cidadania, né, da presidenciável do MDB, Simone Tebet, provavelmente o Tasso Gereissati como o vice, né, nessa chapa, o tucano Tasso Gereissati. E a gente teve também muita discussão sobre inflação, a tentativa do governo de controlar o preço, principalmente dos combustíveis, que é um dos grandes responsáveis aí pela aceleração da inflação nos últimos meses. E o que a gente viu em termos de cenário eleitoral é que a gente não teve uma mudança tão significativa. Eu gosto primeiro de olhar sempre para o cenário espontâneo, que na verdade é o que mais importa a essa altura do campeonato, né? Quando a gente não precisa nem dizer para o eleitor quem são os candidatos. E a gente tem um cenário bastante estável. O Lula oscilou um ponto para baixo, ele foi de 41 para 40, é o mesmo dado do ponto de vista estatístico, né? A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, e o Bolsonaro se manteve nos mesmos 29%. Quando a gente vai para o cenário estimulado, né, onde a gente apresenta a relação com o nome de todos os pré-candidatos, e aqui já não tínhamos na passada João Dória e não temos nenhum nome aqui do PSDB na cartela, fica com apenas o nome da Simone Tebet, a gente teve Lula com 44% das intenções de voto, uma oscilação de novo no limite da margem de erro, ele tinha 46 a 15 dias, Bolsonaro ficou nos mesmos 32, o Ciro nos mesmos 9, e a Simone Tebet, apesar de uma exposição aí bastante positiva que ela teve aí nos últimos 15 dias, ela ficou parada no mesmo patamar ali de 2%. Ela ainda lida com um desconhecimento muito alto por parte do eleitorado e a sua intenção de voto não avançou. Então, do ponto de vista estatístico, a intenção de voto não mexeu muito, né? A gente tem um quadro que é praticamente o mesmo da fotografia registrada há 2 semanas. Mas tem um ponto aí no campo da economia que a gente tem que prestar atenção. Os dados continuam bastante negativos para o governo, mas quando a gente olha o percentual do eleitorado que está pessimista em relação ao futuro da inflação, a pergunta é se as pessoas achavam que nos próximos 3 meses os preços das coisas que elas costumam comprar, costumam consumir, vão subir nos próximos 3 meses, vão ficar iguais ou vão até diminuir, né, nesse futuro próximo, que praticamente coincide aí com o período eleitoral. A gente está um pouco mais de 3 meses e meio da eleição. E aí a gente tem uma mudança. O percentual dos pessimistas, né, das pessoas que acham que a inflação vai continuar acelerando, ele recuou de 70% a 15 dias para 63%. Por que isso é importante? Embora não tenha ainda sido suficiente para mexer aí no quadro eleitoral. Isso é importante porque no grupo que
não considera que os preços vão continuar subindo, ou seja, os preços vão se manter ou até vão cair, o presidente Bolsonaro ele é mais votado do que o ex-presidente Lula. Mas o Lula coloca uma diferença muito grande, em torno aí de o dobro da intenção de voto, entre esses 63% que acham que a inflação vai continuar subindo, ou seja, desses pessimistas aí em relação à inflação. Então essa é uma variável muito importante que a gente vai precisar acompanhar, né, para entender o quanto essa expectativa futura do eleitorado em relação à inflação e quanto essas medidas que o governo tem tentado tomar poderão ou não ter efeito, né, sobre o imaginário aí do eleitorado, para que isso chegue mais à frente a influenciar ou não na intenção de voto aí do eleitorado brasileiro, Daniel. Perfeito, Tokarski. Aliás, eu lembro, nosso primeiro programa aqui em cima da primeira rodada FSB-BTG, que foi realizada em março, se não me engano, corrija se eu estiver errado, final de março, início de abril. A discussão no programa aqui, realmente, ela ficou muito em volta da economia, que de fato a economia seria, né, e aí principalmente dentro do campo econômico, a inflação teria um peso e um vetor muito importante para reger popularidades e depois, numa segunda ordem, intenção de voto nessa corrida presidencial. Acho que três meses depois isso de fato se consolida e a gente começa a perceber uma tentativa ou primeiras evidências de movimentação nesse sentido. Marcelino, te chamar aqui para a conversa, primeiramente, obviamente, agradecer a você, agradecer ao Jota, um grande parceiro aqui da casa em termos de análise e cobertura política também. Você concorda um pouco com essa provocação? Não foi o Marcelo quem fez, eu estou pegando as palavras deles agora para te fazer uma certa provocação de que, pelo menos essa tentativa, né, ou essa iniciativa do governo na semana passada em apresentar PECs, apresentar propostas para combater diretamente a alta de preços, inflação, principalmente combustíveis e energia elétrica, já possa estar começando a aparecer ou a influenciar o imaginário público do eleitor, porque vimos isso quanto ao pessimismo da inflação ter diminuído nessa sondagem desse fim de semana. Se não me engano também, Marcelo, corrija se eu estiver errado, a desaprovação do governo também começa a arrefecer e a gente vê esse humor, uma iniciativa de humor melhorando mais favoravelmente para o governo. As suas leituras, Marcelino, por favor, essas considerações iniciais aqui na quarta rodada da pesquisa FSB-BTG. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez, parabéns pela quarta rodada dessa pesquisa, que já, né, é um importante instrumento de monitoramento ali do humor da população para as próximas eleições. Eu concordo em grande número com os apontamentos do Marcelo e também acho que enfim, o governo é o polo ativo dessa eleição, né? O presidente Jair Bolsonaro quer muito conquistar a reeleição, quer mais 4 anos e ele está jogando com todos os instrumentos que ele tem. Então, isso é um processo normal. Outros governos também fizeram uso de instrumentos semelhantes em períodos eleitorais, mas tem uma diferença que nas nossas análises a gente costuma, enfim, é inevitável comparar, todo mundo, né, a gente repete esse ditado que toda eleição é diferente, né, nem toda eleição é igual a outra, etc. Mas uma coisa que a gente costuma comparar não só a intenção de voto, porque como ainda está um pouco, a gente está a 110 dias, né, do primeiro turno, ainda muita coisa pode acontecer lá, mas uma das coisas que é muito constante e muito importante para se analisar e para se prestar atenção até que a campanha tome corpo, os programas, o horário eleitoral, as próprias convenções, definições de chapas e acordos nos estados, é a própria aprovação do governo, né? Então, esse é um dado que, se a gente olhar a própria série histórica da pesquisa, a gente vê que há uma estabilidade ali muito grande, centrada ali em torno de 29 pontos percentuais de aprovação, da avaliação ótimo e bom ali para Jair Bolsonaro, enquanto que há um movimento ali de descida, de declínio da reprovação, mas ainda muito tênue, ainda muito pequeno ainda para um candidato incumbente que está pleiteando a reeleição. A gente vê pela pesquisa aqui, pelas curvas, uma certa imaginaria uma migração entre quem desaprova indo para regular e possivelmente nesse período depois passando a avaliar positivamente o governo.
O dado que é claro, quando a gente compara os outros candidatos que disputaram a reeleição, é que Bolsonaro está muito abaixo. E isso é claro, isso não ajuda, o governo não ajuda Bolsonaro, é um dado muito negativo para ele, né? A gente, por olhar outros dados e por basear em estudos feitos nessa linha, em eleições não só no Brasil passado, mas em eleições ao redor do mundo, a gente tem um nível ali que ele precisa estar minimamente acima de 40% de aprovação para ter chances maiores de pleitear uma reeleição no segundo turno. E dados que eu mesmo analisei ao longo das eleições brasileiras, que em geral, considerando aí, né, uma gama de pesquisas, várias pesquisas, em geral, o incumbente consegue converter ali entre 65% e 70% da avaliação positiva, mais ali 35%, 36% da avaliação regular. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai ver que mais ou menos ele está ali próximo desse valor. Então, uma das formas que ele poderia melhorar é via a mudança das expectativas da população, do humor da população em relação ao seu governo. Acho que esse é um ponto que se dá para fazer nesse momento, antes da campanha propriamente dita, oficial, período oficial, com propaganda e etc., com horários, debates, etc., entre no radar do eleitor. Então, e o governo está fazendo isso, mas até o momento a gente vê ainda uma mudança muito tênue, uma mudança muito pequena ainda no humor da população, eu diria. Sobre a intenção de voto, concordo com o Marcelo, esse é o dado da intenção de voto espontânea, é o melhor dado, é o dado que mais traduz a vontade, o desejo do eleitor nesse momento, e a própria pesquisa mostra, né, que tanto a intenção de voto espontânea quanto a estimulada, né, que é aquela que é ofertada, o eleitor é estimulado com os nomes, os possíveis nomes que estarão na urna, as duas curvas estão quase se encontrando, ou seja, então eu leio isso, né, como uma certa cristalização, consolidação das preferências, o que é de fato novo, né, de certa forma. Quando a gente olha o histórico das eleições, a gente vê que Bolsonaro e Lula começaram essa pré-campanha dividindo ali próximo de 50% das intenções de voto, que era o que, historicamente, os candidatos obteriam lá na frente, lá no último mês, nas últimas 3 semanas antes da eleição. Então, isso é um dado curioso, novo, né, para a gente analisar, e é ruim, de certa forma, para a terceira via, né, para os objetivos da terceira via, seja ela Ciro, seja ela Lula, ou seja ela Simone Tebet ou Ciro. A gente, somando ali os dados trazidos pela pesquisa, a gente vê ali que os dois ali somam hoje, totalizam cerca de 11% nas estimuladas e estão ali abaixo ali de 5, ou próximo a 5 na espontânea. Então ainda há um espaço para crescer, mas esse espaço é muito pequeno, ainda mais se considerado que dentro da pesquisa espontânea, quando se identifica os eleitores que não querem nem Lula, né, não querem as duas principais candidaturas, Lula ou Bolsonaro, ali a pesquisa encontra uma taxa de próximo a 15% do eleitorado brasileiro, o que é efetivamente insuficiente para derrotar Bolsonaro ou tirar a chance ou a vitória de Bolsonaro de estar no segundo turno, de passar então do primeiro para o segundo turno. Perfeito. Deixa eu pegar um gancho que o Marcelino colocou, na verdade joga a pergunta para os dois. Ouvindo aqui o Marcelino, me bateu a seguinte curiosidade, dúvida, que eu vou aproveitar a presença, né, de 2 experts aqui para tirar ou trazer esse ponto aqui na mesa para a gente discutir. A terceira via, né? Temos acompanhado ao longo aqui das rodadas FSB BTG, ao longo de outras pesquisas também, tá se criando uma certa dificuldade da terceira via
se vingar ou se colocar, ou pelo menos nessa altura do ciclo eleitoral, se colocar como algo mais competitivo, o que por si só também dificulta, né, ganhar momentos, ganhar tração. Eu passo essa pergunta para vocês o seguinte: como que vocês ainda olham essa terceira via? O Marcelo trouxe aqui, um dos eventos foi a consolidação em torno do nome da senadora Simone Tebet, ainda aí para anunciar e confirmar quem possivelmente vem como vice. O nome Tasso Gereissati está sendo muito comentado, mas a pergunta que eu coloco aqui é a opinião de vocês ainda sobre o que monitorar, como monitorar, se essa terceira vinda tem a tempo hábil de ganhar tração. É obviamente uma provocação que fica ainda o alto grau de desconhecimento da possível, né, da pré-candidata Simone Tebet. E a seguinte pergunta: através da estratificação que a pesquisa tem mostrado, dos cruzamentos de dados que conseguem ser feitos, essa terceira via em vingando, qual o maior potencial de votos que elas têm? Vem de qual dos dois polos? Vem mais do ex-presidente Lula ou veria mais do incumbente tentando a reeleição, presidente Jair Bolsonaro? Marcelino, Marcelo, deixa eu passar a palavra primeiro para o Marcelino aqui. Só um segundo, Marcelino, esperando o seu som aqui. Vai lá. Bom, pegando aqui os dados da pesquisa, a gente vê que a Simone Tebet, talvez até por esse momento de indecisão do grupo de apoio dela, ela pode até ter sido favorecida comparado, por exemplo, a Ciro Gomes, né, que praticamente ficou ali muito próximo do que ele já sempre teve historicamente, mas a Simone Tebet não tem, se a gente olha hoje o retrato da pesquisa, ela não tem a rejeição que o Ciro Gomes acumulou ao longo desse período todo, enfim, de estar ali justamente fazendo campanha, de estar tentando buscar espaço, né, pontos para crescimento, áreas para crescimento ali, mas ele acaba contraindo ali uma rejeição muito grande que, de certa forma, inviabiliza chances eleitorais futuras. E a Simone, a gente não vê isso, né, porque o que a gente vê, na verdade, é um grau de desconhecimento enorme do eleitorado brasileiro nesse momento, né, Então, eu imagino que ela pode ser beneficiada e aí tem um potencial talvez grande de crescimento. Isso não quer dizer, eu particularmente não acredito que ela vá alcançar esse momento de crescimento. Eu acho que ela pode sim tirar votos de Lula, baixar ali a taxa de votação de Lula talvez 3, 4, 5 pontos, tirar pontos de Jair Bolsonaro, mas que ela não conseguiria substituir o candidato à reeleição, o candidato incumbente, numa disputa de eventual segundo turno nessas eleições. Mas, assim, mais uma vez, é claro pela pesquisa que ela tem um potencial de crescimento enorme. Se vai crescer, a história mostra que não, né? Se a gente compara as eleições, e eu fiz isso recentemente, a gente compara as eleições de 1989, o terceiro candidato até cria um momento, né, uma barriguinha ali nas pesquisas ali que os dois principais candidatos perdem um pouco da intenção de voto neles, mas ao final das últimas 3 semanas eles recuperam com uma certa rapidez esses pontos que perderam ao longo da campanha. Assim, se isso vai acontecer ou não, aí é um evento de futurologia, mas olhando a história, ela mostra que é muito difícil de um terceiro candidato conseguir furar essa bolha. E mais uma vez, lembrando que nós estamos aí a 110 dias das eleições, né? Há tempo para isso? A gente precisa acompanhar, né, isso para ver. Se isso acontecer, vai ser um fato novo na história das eleições brasileiras. Perfeito. Marcelo? Olha, Daniel, eu vou voltar um pouco até lá no início daquela discussão, há mais de um ano, né, sobre essa questão da terceira via. O que houve ali? Houve uma leitura equivocada de dados de pesquisa, né? Naquela ocasião, Lula e Bolsonaro somavam aí algo entre 55% e 60% das intenções de voto. Então, alguém teve a ideia de dizer, bom, 40% do eleitorado não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro. E esse seria, lógico, uma pista dupla asfaltada, né? Enfim, sem grande movimento ali para a terceira via trafegar. Acontece que essa era uma leitura, como eu falei, equivocada um pouco de o que as pesquisas estavam dizendo, porque a gente estava há muito tempo da eleição
e tinha um contingente grande de eleitores que ainda não tinha feito não tinha pensado, né, no que iria fazer em outubro agora desse ano, e à medida que o tempo foi passando e as pessoas foram pensando o que fazer, elas foram indo para Lula ou para Bolsonaro, e os dois foram crescendo sem que a terceira via crescesse. Pelo contrário, a gente já discutiu isso aqui nas outras gravações, de que toda vez que um candidato de terceira via desiste, né, o Moro, o Dória, os votos não ficam com a terceira via, os votos migram aí para os polos de atração, né, que são Lula e Bolsonaro nessa eleição. Então, hoje, a gente tem só 11% do eleitorado que na pergunta de rejeição diz que não votaria de jeito nenhum, nem no Lula e nem no Bolsonaro. Esse é o eleitorado que, de fato, rejeita um dos dois, que não quer votar de forma alguma em um dos dois candidatos. Tanto que no segundo turno, na simulação de segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, Lula aparece com 54, Bolsonaro com 36, a soma dá 90. Então, a grande maioria, 9 em cada 10 eleitores, em algum momento está disposto a votar em Lula ou em Bolsonaro. É claro, eu concordo com o Daniel, né? Enfim, são 110 dias, parece pouco, mas a campanha ainda vai começar. A Simone é uma candidata das candidatas de maior estrutura, né? É a única candidata mulher com mais estrutura para uma campanha. Enfim, ela vai ter um horário eleitoral razoável em termos de tamanho, né? E isso pode fazer com que ela cresça. Agora, uma variável que a gente tem que acompanhar é a projeção de desempenho da Simone Tebet num segundo turno contra Lula ou contra Bolsonaro. Porque o eleitor que hoje pode pensar, não, eu não quero que o Lula ganhe, ou eu não quero que o Bolsonaro ganhe, e veja na Simone Tebet ali, né, aqui uma candidata com potencial de tirar um dos dois do segundo turno para vencer, vai olhar para esse dado. E o dado hoje mostra uma vitória bastante folgada, né, seria uma vitória bastante folgada num segundo turno do Lula contra Simone Tebet, em torno de mais que o dobro de votos, algo na ordem de grandeza de 50 a 25, e contra o Bolsonaro, a Simone Tebet tem os mesmos 40%, o que mostra que, como o desconhecimento dela é muito grande, tem muitos eleitores que, mesmo não sabendo direito quem ela é hoje, não aceitariam votar no Bolsonaro em segundo turno. Então ela vai ter que mexer esses ponteiros, ela vai ter que dar uma perspectiva para o eleitor de que, olha, eu tenho condições de derrotar ou o Lula ou o Bolsonaro para que o eleitor possa fazer um voto útil. E tem um outro dado que eu queria agregar aqui, que eu estava até analisando aqui os dados, né, por dentro da pesquisa aqui agora cedo, antes da gente iniciar o nosso papo, que é o eleitorado do Ciro, porque da terceira via, o único eleitorado o único candidato que hoje tem uma cesta de votos razoável é o Ciro, ele tem 9% das intenções de voto. Quando você olha, o eleitor do Ciro é o eleitor mais disposto a mudar de voto daqui até outubro. 2 de cada 3 eleitores que hoje estão votando no Ciro no primeiro turno estão dizendo, olha, eu posso mudar de voto daqui até outubro. E quando a gente cruza com como essas pessoas votam no segundo turno, Lula e Bolsonaro, por óbvio, né, a gente já sabe disso, mas o número também diz isso para a gente, o eleitor do Ciro ele tem uma aderência muito maior ao eleitor do Bolsonaro. O que pode acontecer, a gente já tratou disso também em outras ocasiões, né, um efeito que o Alckmin vivenciou, por exemplo, em 2018. O Alckmin tinha 11% ali das intenções de voto, terminou com um pouco mais de 3%, porque houve uma migração do seu eleitorado, não para outro de terceira via, mas para o Bolsonaro com o objetivo ali daquele voto útil para tentar derrotar o Haddad já no primeiro turno. O eleitorado do Ciro, não estou dizendo que isso vai acontecer, né, mas o eleitorado do Ciro tem uma boa parte dizendo que ainda não definiu 100% e caso haja uma migração para o Lula, né, a gente pode ter uma mexida ali nas chances que hoje eu considero difíceis, né, do Lula conquistar uma vitória em primeiro turno. Então, a gente tem que acompanhar muito essas variáveis desses dois principais candidatos até aqui, embora a Simone tenha só 2%, eu acho que ela tem um potencial grande por ter essa estrutura de campanha, ter recurso de campanha, e a gente vai ter que observar o que vai acontecer aí nas próximas semanas.
Perfeito. Acho que, Tokarski, eu vou continuar com você ainda, só para a gente tentar, né, fazer o follow-up aqui, o acompanhamento de um tema que a gente também, toda rodada, a gente tem trazido aqui. Principalmente surgiu na segunda rodada FSB-BTG, que foi uma migração, um movimento que teve ali no cruzamento, né, entre as pessoas que recebem Auxílio Brasil e como que elas se comportam nas urnas. E já estamos na quarta rodada, talvez já dê para formar assim, um apanhado, um pequeno filme para tentar entender esse nicho do eleitorado, que a gente começou aqui, né, conversando no nosso ponto inicial, talvez um dos destaques que teve aí na consideração inicial, tanto do Marcelino quanto também do Tokarski, foi talvez essa iniciativa do governo endereçar ali matérias legislativas para abaixar, arrefecer essa pressão inflacionária que está tendo principalmente de combustíveis, mas também de outros bens como energia elétrica. Já pode-se perceber algumas evidências iniciais quanto, por exemplo, expectativas futuras, expectativas de inflação dando uma arrefecida, isso melhorando, colocando o governo aí num posicionamento melhor nesse ciclo eleitoral. Vamos acompanhar através das próximas rodadas se isso se consolida ou não e principalmente se traduz em intenção de voto. Mas outro ponto de economia aqui é o Auxílio Brasil, Tokarski. A gente sabe também, tem acompanhado, né, pelo noticiário, que vai se ter um esforço durante as eleições, campanha eleitoral, de trazer mais para o governo, né, essa patente desse novo programa de transferência de renda, esse programa de assistencialismo, Auxílio Brasil, até com um novo nome, porque de fato o que a gente percebe por pesquisas é que ainda os beneficiários desse programa ainda têm dificuldade de avaliar positivamente o governo, ou ainda tem dificuldade realmente de transferir voto para o atual governo, então vai ter até um esforço de comunicação aí para tentar melhorar a imagem e a popularidade do governo perante aos beneficiários desse programa. O que a quarta rodada da FSB-BTG trouxe, Tokarski? Olha, Daniel, o Auxílio Brasil é uma das grandes apostas do governo, né, para reverter a desvantagem que ele tem, justamente onde o seu principal adversário, né, o ex-presidente Lula, é mais forte, que é no eleitorado de baixa renda. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é como é que vota quem recebe ou quem é, de alguma maneira, impactado pelo Auxílio Brasil, né? A gente tem, na pesquisa, 15% dos entrevistados, esse é um número que se mantém ao longo das 4 rodadas, né, muito próximo, ao redor sempre do patamar de 15%, de pessoas que ou recebem ou moram com alguém que recebe, né, o marido de uma mulher que é beneficiária, por exemplo. E o que a gente tem visto é que, nesses dois nichos, a vantagem do ex-presidente Lula é muito grande sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. Para a gente ter uma ideia, entre o entrevistado que recebe, ele é o beneficiário direto do Auxílio Brasil, o Lula tem agora 64% das intenções de voto contra 21% de Bolsonaro. O Bolsonaro até caiu, ele chegou a 25% na rodada passada e agora recuou para 21%. Entre o entrevistado que não recebe, mas que mora com alguém que recebe, o Lula teria 53% dos votos. O Bolsonaro está com 25%, também caiu um pouquinho. A diferença é menor na maioria do eleitorado que não recebe, que a gente está falando ali de 85% do eleitorado, onde a vantagem é só de 7 pontos, seriam 41-34. Agora, a questão é que a vantagem do Lula ela não se dá só no beneficiário. Como eu falei, o beneficiário, ou direto ou indireto, ele representa aí cerca de 15% do eleitorado. Mas em torno de 43% do eleitorado tem uma renda familiar de até 2 salários mínimos. E é nesse segmento onde o Lula coloca uma vantagem muito grande. Ele perde nos outros segmentos, mas ele coloca uma vantagem muito grande sobre o seu principal adversário. E é isso que tem dado, isso é um comportamento histórico do eleitorado, né, do PT e principalmente do ex-presidente Lula. E o governo Bolsonaro não tem conseguido mudar essa percepção, até porque, né, a mídia também tem noticiado isso bastante, a gente já bateu um pouco nessa tecla aqui, né, Daniel, da questão do nome, de ser Auxílio Brasil, né, um nome que remete a uma coisa temporária, embora já foi sancionada a medida provisória que prevê aí a perenidade do programa, mas o governo agora corre contra o tempo aí para, até o final do mês, trocar os cartões, porque, para que o nosso espectador saiba, até agora, o beneficiário do Auxílio Brasil, ele ao sacar o dinheiro, a esmagadora maioria deles usa um cartão onde está escrito Bolsa Família, que foi o programa criado pelo PT, né, durante o governo do ex-presidente Lula, ali no início da década dos anos 2000. Então, o governo corre contra o tempo para mudar isso, mudar esses cartões,
para que tenha o nome Auxílio Brasil, para que ele possa vincular ali, logicamente, no seu horário eleitoral, né, durante a campanha, já a partir de agosto, que aquele é um programa do atual governo, da gestão Bolsonaro. E a gente vai ter que ver se vai dar tempo disso ter um efeito, né, de tirar votos do Lula e de reduzir a diferença, mas, de novo, essa redução da diferença ela não pode se ater só ao usuário do Auxílio Brasil, ela tem que também ter esse efeito da inflação, né, que a gente tem falado muito, porque a inflação para as famílias de baixa renda, ela é muito maior, em termos percentuais, inclusive, do que a inflação oficial aí, medida pelo IBGE, que é o IPCA. Então, a gente vai ter que acompanhar muito isso para ver se ainda dá tempo de uma recuperação das intenções de voto do presidente Bolsonaro nesse nicho específico aí do eleitorado. Obrigado, Marcelo. Acho que passar, dar sequência para o Marcelino. Marcelino, a gente tem conversado aqui sobre economia, inflação e agora nessa subamostra, nesse subgrupo aí de quem recebe o Auxílio Brasil. Na sua percepção, você também que dentro do Jota consolida várias pesquisas, faz um agregador de pesquisa, aliás, muito bem feito. O que você tem percebido também no potencial, né, de mexer ainda, de trazer alguma dinâmica eleitoral, talvez até mudar um pouco a foto que a gente está vendo hoje, que as pesquisas conseguem trazer hoje, dentro desse subgrupo de Auxílio Brasil, economia e inflação? Se quiser também destacar outro ponto pertinente aí à economia nessa corrida eleitoral, Marcelino, fica à vontade, por favor. Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que os números eles falam muito alto sobre a realidade e a própria dificuldade do governo em implementar coisas simples como a troca da bandeira do cartão, né, o nome, o label ali, mostra a dificuldade operacional do governo. Às vezes a gente não sabe ainda exatamente se a simples troca, né, do nome efetivamente no cartão vai ter algum efeito prático sobre a intenção de voto em favor do candidato incumbente. Mas um dado interessante que eu percebo e ficou muito claro nessa quarta rodada é olhar os subgrupos, né, ali alguns subgrupos em que, né, mais uma vez, o esforço do governo em alterar a ordem das coisas, né, de melhorar a vida do brasileiro lá na ponta, como reduzindo, tentando propor medidas para reduzir efetivamente a inflação, né, melhorar o desemprego. A gente viu, né, ao longo desses últimos 2 meses, 2 indicadores positivos para o governo. Um foi a taxa de desemprego que cedeu e a inflação que cedeu um pouco comparada no mesmo período anterior. Então, parece que parece que tem alguma coisa sendo feita ali, mas quando a gente olha mais uma vez os dados de popularidade, que aí eu acho que realmente é o dado que melhor consegue capturar a percepção do eleitor sobre o trabalho do governo, o trabalho do presidente, etc., a gente vê que a mudança foi muito pequena. A pesquisa não capturou, mas quando a gente olha outras pesquisas que, né, desde o ano passado, por exemplo, a gente vê que Bolsonaro conseguiu capitalizar uma parte da própria fixação do programa ou da transformação do programa em a mudança do nome e a perenidade dele ao longo, né, do final do ano passado, que surtiu efeito ali próximo a fevereiro, março, que é onde realmente ele teve um ganho exponencial de aprovação. E quando a gente olha, mais uma vez, os cruzamentos, a gente vê que realmente onde ele teve esse ganho, melhorou ali 3, 4 pontos, por exemplo, na região Nordeste, Norte-Nordeste, que é onde concentra a maior parte dos beneficiários. Ele parece que já obteve ganhos ali, grandes inclusive, relacionados ao programa, o principal programa Auxílio Brasil. Se essa mudança dos cartões vai surtir efeito ainda maior ou positivo, a gente precisa analisar. Mas, né, e aí nas próximas rodadas a gente vai conseguir ver isso com mais detalhe. Mas em termos de ganho, olhando uma perspectiva um pouco mais larga, né, pegando desde o primeiro trimestre, de janeiro para cá, a minha impressão é de que o governo já obteve esses ganhos por conta
praticamente de pagar o dobro, né, do recurso, né, via esse programa Auxílio Brasil. E tem um dado, fazendo uma conexão ali com o dado de inflação e do desemprego, que são dois indicadores fortes que determinam a chance de reeleição de qualquer candidato ao redor do mundo. É preciso notar que as duas coisas elas têm efeitos, não são aditivas, e têm efeitos às vezes bastante diferentes, né? Então elas têm, ou seja, na linguagem mais ali acadêmica, elas têm valências diferentes, né? Não necessariamente uma melhora grande no dado do emprego vai refletir com uma piora, mesmo que pequena, no quadro inflacionário, né? Então, o quadro inflacionário é muito mais danoso para o governo do que uma melhora do desemprego. Outro dado que eu costumo olhar bastante, a gente costuma analisar, é o dado de câmbio, que também tem efeitos ali de inflação, mas que também tem um impacto positivo nas chances de reeleição do presidente, mas não é tão grande, o efeito não é tão grande quanto a inflação em si, por conta do que o próprio Marcelo já falou aqui, né? As pessoas sentem a inflação de forma diferente, né? A inflação de alimentos, inflação de grãos, basicamente, e aí por conta até, enfim, não necessariamente é um problema exclusivo do Brasil, né? A gente tem visto isso, a gente está conectado ao globo, e todo o acontecimento em torno de guerra e etc. acaba impactando nisso, mas o fato é que as pessoas sentem que o pão na padaria ficou mais caro, né, que o arroz ficou mais caro e etc. E aí as pessoas sentem de forma diferente, porque uma pessoa que ganha ali acima de 10 salários mínimos vai ser impactada da mesma forma no quilo do arroz ou no preço do pão que uma pessoa que ganha 2, aí na média até 2 salários mínimos. Então isso é muito danoso para essa faixa de brasileiros, de eleitores, que justamente é onde o Lula tem a maior vantagem hoje nessa categoria de eleitores ali, que é um número grande da população brasileira, né? Ele é um número quase que majoritário da população brasileira. Então, assim, é algo a se considerar e a refletir. Qualquer mudança, um outro ponto para fechar, qualquer mudança que o governo venha concluir, seja no mês de junho ainda, no mês de julho, ela demora, tem um tempo para se refletir na percepção das pessoas, né? Então, assim, mais uma vez eu chamo a atenção, nós estamos a 110 dias do primeiro turno. Se alguma mudança, realmente, algum choque exógeno, um choque econômico realmente aconteça no final de junho, julho, vai ser isso... o tempo até o primeiro turno é suficiente para que as pessoas percebam e acreditem essa melhora ao governo? Né? É um ponto, é uma indagação que eu coloco aqui. Uma outra, né, para finalizar, um outro ponto o que mais, além de indicadores econômicos, né, de desemprego, inflação, câmbio, etc., pode afetar o resultado da eleição, né? Uma coisa que a gente não falou, e assim, a gente precisa também começar a olhar isso para entender o cenário, é justamente esses acordos ou essas coalizões nos estados, né? Como isso vai afetar os próximos 3-4 meses aí da eleição, né? É um dado para a gente estar olhando e ter em mente para tentar analisar outros dados a não ser os dados econômicos, objetivamente. Daniel, eu queria pegar sua carona num ponto que o Marcelino colocou, que eu acho que é de fundamental importância, né? Quando ele fala, as pessoas vão à padaria, o pão está mais caro, as pessoas vão abastecer, a gasolina está mais cara. Uma coisa é melhorar a percepção. Eu acho que os preços não vão subir mais. Tem mais gente achando que os preços não vão subir mais. Mas o fato é que 96% das pessoas disseram que os preços subiram nos últimos 3 meses, e dessas, 84% do eleitorado diz que os preços das coisas que eles compram subiram demais. Né? Ou seja, por mais que haja uma melhora nessa expectativa futura, a pessoa continua indo, para pegar o exemplo ali do Marcelino, a pessoa continua indo na padaria, e tudo bem, o pão não subiu mais, mas ele continua talvez, né, não cabendo tão bem no meu orçamento quanto cabia antes. E isso talvez demore, é o que ele está falando, eu acho que esse dado mostra muito isso. Talvez demore mais do que possa se imaginar para essa redução do pessimismo
ter algum impacto mais significativo na intenção de voto. Interessante. Fazendo, na verdade, a conjunção também com um outro ponto que o Marcelino trouxe, a gente vai se preparando, a gente vai se encaminhando para o mês de julho, realmente talvez condensar ali muitos fatores importantes para que se mude aí ou comece a ganhar uma outra dinâmica, uma outra velocidade as pesquisas que a gente vai fazer. Porque, por um lado, né, numa parte mais de economia e inflação, pelo menos a expectativa das pautas que hoje o governo está implementando no Congresso é para fazer valer a partir de 1º de julho, então a gente teria aí um impacto maior. E aí, já aproveitando, Tocassi, que é a sua provocação, lembrando, essas pautas que estão hoje, né, sendo discutidas principalmente para preço de energia elétrica e combustíveis, de fato não é só para parar de subir, é para reduzir o preço, né, na ponta final do consumidor. Então vamos ver em que nível, até onde, né, qual magnitude que isso consegue realmente reverter ou até acelerar esse processo, né, de melhora marginal do humor aí do eleitor. E o outro ponto que o Marcelino trouxe agora no final, em julho também, me foge a data específica, estou com medo de falar 5 de julho aqui, falar besteira, mas começa a janela oficial para as convenções partidárias e aí realmente registros oficiais, né, de candidatura. Então, lembrando que tudo aqui é uma grande conjectura em torno do que pesquisas amostrais estão trazendo, a gente debatendo o momento hoje e ainda em cima de, na verdade, de pré-candidatos, né? Em julho, pelo menos, continuaremos com conjecturas, trabalhando em cima de hipóteses e com instrumento amostral de pesquisa consegue trazer, mas pelo menos já em cima de candidatos registrados até a primeira semana, os primeiros dias de agosto, é onde fica essa janela. Então talvez realmente um mês onde vai comportar 2 grandes movimentos ou trazer 2 grandes vetores aqui que possam realmente mudar ou não, né, o que a foto da pesquisa está trazendo hoje, mês de julho, trazendo aí se o governo conseguir ser bem sucedido no Congresso e aprovar as medidas aí que de fato têm poder para baixar até consideravelmente o preço de energia elétrica e preços de combustíveis, e também você começar a ter os candidatos oficiais às convenções partidárias, chapas e alianças oficialmente já estabelecidas. Feito esse apanhado aqui do que esperar no mês de julho, passar para cada um de vocês realmente trazer aqui as considerações finais e, em dito esse ambiente que já temos contratado no calendário para acontecer mais forte no mês de julho, o que vocês estariam esperando ou qual a grande expectativa de vocês nas próximas rodadas aqui FSB, BTG, correr na pesquisa e ver o que mudou, o que não mudou, o que seria a amostra, a subamostra, o grupo ali que vocês, ou as principais estatísticas ali que a pesquisa costuma trazer para vocês pegarem a temperatura do que pode estar mudando nesse jogo eleitoral, nessa campanha eleitoral de 2022. Marcelino, suas considerações finais, o que você acha que é para olhar de lupa ali nas próximas rodadas para ver se certas hipóteses estão sendo ratificadas ou não? Antes de passar para esse último ponto aí, só queria fazer um pequeno adendo ali, que a beleza dessa combinação de dados objetivos, principalmente indicadores, né, da economia e de pesquisa, de percepção do eleitorado, como as pessoas estão entendendo isso, é justamente porque a maior parte dos dados objetivos que nós trabalhamos, o governo, etc., produz, eles são dados atrasados, né? Eles não são dados prospectivos. Então, geralmente, eles são dados de 2 ou 3 meses no passado. Então, quando a gente vê uma notícia positiva para o governo, ela já aconteceu, na verdade, há algum tempo atrás. Pode ser que esse dado continue melhorando, pode ser que tenha tido pode ser que nesse momento que a gente está falando, a gente esteja presenciando uma reversão dessa melhora, né? Então, esse é um tipo de coisa importante para se ter em mente. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que olhar é realmente entender os pontos ali, o porquê Lula, por exemplo, está melhor, por exemplo, no Sudeste, né, que é um dado histórico, São Paulo, outros estados, Minas, etc. Mas a gente vê coisas que a gente não costuma ver nessas eleições, a gente não costuma ver isso, a gente não viu isso em outras eleições em que o PT, por exemplo, disputava eleição. Então, entender exatamente o que como isso está acontecendo, por que isso está acontecendo. Acho que são coisas que talvez pesquisas qualitativas consigam nos aportar muito mais insights do que as quantitativas. Mas o fato, quando a gente olha os grandes números, o Sudeste vai ser crucial, é crucial hoje para dar essa vantagem para
o ex-presidente Lula, quanto vai ser crucial para o atual mandatário conseguir melhorar o seu score, a sua chance de disputar um eventual segundo turno. Outras regiões onde o próprio presidente é mais bem avaliado e tem uma taxa de votação maior, são regiões justamente em que não há muita dependência dos próprios programas que o governo implementou, né, perseguiu até agora, né? Então, com essa nova rodada de projetos que tende a desonerar ali uma parte da população, pode ser que melhore um pouco mais, pode ser que também não surta efeito já nessas regiões, né? E aí estou falando do centro-oeste, sul, especificamente, que é onde o Bolsonaro abre uma vantagem um pouco maior. Tem que tentar entender, para mim, a chave dessa eleição vai ser o Sudeste, e aí, especificamente, São Paulo, Minas, entender como que essas variáveis e esses próximos passos, não só econômicos, mas também políticos, de alianças regionais, etc., vai se desenrolar nessas regiões, nesses estados-chave, né? Eu acho muito difícil, mesmo com uma eventual mudança de cartões ou etc., o Nordeste, por exemplo, passar a votar em peso em Jair Bolsonaro. Eu acho que isso pode ter uma melhora de alguns pontos que vai favorecer, mas eu acho muito improvável que a gente tenha uma mudança desse quadro, né? Então, isso não está dentro do radar, está dentro do universo de possibilidades, mas muito improvável que isso aconteça. A grande chance vai ser o Sudeste, né? E aí a gente vê, né, quando a gente começa a analisar os subgrupos, aqui a gente falou muito pouco, mas os candidatos estão começando a circular, Lula, Bolsonaro já circulava há muito tempo, mas Lula está começando a circular agora nos estados, realmente começando a fazer esses encontros regionais, e a gente também olhar exatamente por onde ele passou, né? Quais são os rastros, se isso surtiu algum efeito em termos de intenção de voto ou não, né? Se essas reuniões têm sido um pouco inócuas ali ou não causando nenhum efeito nessas regiões que ele tem visitado. Tá? Perfeito, Marcelino, obrigado. Lupa sempre mais do que especial em cima do Sudeste, principalmente São Paulo e Minas, não só pelo perfil do eleitor, como o Marcelino trouxe, mas também pela representatividade do colegiado, né, que esses dois estados apresentam aí no nível eleitoral federal. Tocaste, suas últimas considerações, o que você acha quais grupos ou subgrupos ali que a gente realmente merece uma lupa especial para a quinta, sexta, sétima rodada, à medida que a gente realmente ganhe tração e quase que entre aí, né, nos últimos 100 dias da campanha do ciclo eleitoral de 2022, Tokarski? Olha, Daniel, primeiro eu vou divergir um pouquinho de vocês com essa questão aí do calendário político de julho, ali começo de agosto, porque a gente tem uma eleição esse ano que é uma eleição um pouco diferente, né? Pela primeira vez na história, o incumbente e um ex-presidente, né, disputando, isso muda muito o jogo, porque o fato é, o terreno está mais ocupado hoje, né? Então, mesmo essas articulações, claro que elas vão influenciar, mas a minha aposta, né, é que elas influenciem menos do que influenciaram no passado. Agora, concordo com vocês, aí já terminando a minha divergência aqui, concordo com vocês na questão do Sudeste, né? Eu acho muito difícil, o Bolsonaro pode até reduzir um pouco a vantagem no Nordeste, mas é uma vantagem muito grande, o PT, o próprio Haddad, ganhou do Bolsonaro em 2018 no Nordeste, acho difícil que esse quadro se inverta, né? No Norte e no Sul, o Bolsonaro tem alguma vantagem, mas enfim, são eleitorados menores, e aí sim a gente vai para o Sudeste, onde a gente está falando de 43% do colégio eleitoral brasileiro como um todo, dos quais pouco mais de 21% são São Paulo, né? Então mais ou menos a metade é São Paulo. E aí a gente vai ter que olhar justamente para o desempenho do Bolsonaro nesses dois estados, né? Hoje, o Bolsonaro tem feito uma corrida mais parelha com o Lula em São Paulo, né? O eleitorado paulista, principalmente do interior, tem uma rejeição grande, né, ao PT, histórica e tal, mas agora também tem uma rejeição grande ao Bolsonaro, né? Então é um quadro bastante diferente do quadro de 2018, e a gente vai ter que olhar com muita atenção
para Minas, né? E aí, por um dado que pode ser só uma curiosidade também, a gente tem vários fatores históricos que podem cair numa eleição, mas o fato é que nunca um candidato a presidente que não venceu, entre aspas, né, a eleição no estado de Minas Gerais, acabou eleito presidente, né? Sempre quem foi eleito presidente foi mais votado no estado de Minas Gerais. Por uma característica simples, né? A característica sociodemográfica ali do estado de Minas Gerais, ele mistura um norte mais de baixa renda, mais próximo com o eleitorado do Nordeste, uma região metropolitana mais rica, mais próxima com o eleitorado ali do Sudeste de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. É um eleitorado um pouco mais homogêneo. E as pesquisas têm indicado uma vantagem ampla, né, não tão ampla como a vantagem que o Lula tem no Nordeste, mas por enquanto uma vantagem ampla do Lula em Minas. Né? Então a gente vai ter o Bolsonaro vai precisar tirar essa diferença em Minas, porque a conta é simples, né? Se para cada voto que o Bolsonaro tem hoje no Nordeste, o Lula tem 3, ele vai ter que tirar essa diferença em algum lugar, e esse lugar é a região Sudeste. Aí eu estou 100% de acordo com vocês. E para fechar, eu gostaria de colocar uma outra variável, que é a taxa de rejeição. Né? A gente está numa eleição polarizada em que muita gente acaba votando, não é nem porque ela prefere o candidato A ou B, mas é porque ela quer derrotar o outro adversário. Ela rejeita mais alguém e por isso ela vota no outro candidato. E o presidente Bolsonaro, que tem hoje, entre os principais candidatos, a maior taxa de rejeição, está estável na casa de 59%, hoje uma rejeição que torna o seu caminho muito difícil, né? Se você tem quase 60% do eleitorado que não vota em você, que se recusa a votar em você, né? É difícil você conseguir uma vitória numa eleição, que você precisa ter 50% mais um dos votos. Agora, o Bolsonaro tem alguns perfis onde essa rejeição é ainda maior e ele precisa buscar reduzir essa rejeição ao seu nome. O principal deles é no Nordeste, onde ele tem uma rejeição de 70%. Na baixa renda, sua rejeição nas famílias de até um salário mínimo é de 67%, sobe para 71% nas famílias de 1 a 2 salários mínimos, por exemplo. A gente já falou, né? É o pessoal que recebe o auxílio, não só eles, mas inclui os beneficiários do Auxílio Brasil, e é onde justamente o Lula é muito forte. Mas o Bolsonaro também tem uma rejeição alta nas capitais, 67%, no eleitorado feminino, 64%, enfim. Ele vai ter que, de alguma maneira, conseguir reduzir a rejeição, conquistar uma parte desses eleitores. Ele não precisa conquistar todo mundo, ninguém precisa conquistar todo mundo. O Bolsonaro se elegeu em 2018 com uma rejeição próxima de 50%. Ele só tem que reduzir a sua rejeição para a casa dos 50%, hoje está em 59%. Não é impossível, claro que o caminho é difícil, vai passar por tudo que a gente falou aqui, questões de inflação, de melhoria de vida das pessoas, e a gente vai ter que acompanhar com lupa, na minha opinião, esses perfis aí onde o Bolsonaro tem uma rejeição maior. Interessante. Muito obrigado. Aliás, agradecer aqui mais uma vez a presença do Daniel Marcelino, analista de dados, economista do Jota. Marcelino, muito obrigado. Já fica aqui o convite para as próximas rodadas a gente continuar realmente aqui compartilhando análises objetivas em cima de dados que o instrumento da pesquisa consegue trazer aqui para a nossa discussão. Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, prazer revê-lo. Nos vemos na próxima rodada, na 5ª rodada FSB BTG. Esse foi aqui a nossa análise, o nosso bate-papo sobre cenário eleitoral de 2022. Um grande abraço e até a próxima.